Olá, olá, galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Vamos dar continuidade aos nossos estudos online e a aula de hoje é sobre o Renascimento. Vamos compreender o que foi o Renascimento artístico e cultural que ocorreu na Europa, marcando a transição da Idade Média para a Idade Moderna do século XIV ao século XVI. E aí, com a aula de hoje, nós vamos compreender como que o mundo ocidental mudou da Idade Média, quando era eminentemente rural e muito religioso, para a Idade Moderna, com a redescoberta da cultura e da ciência e com o surgimento de novas organizações religiosas e políticas que nós veremos hoje nessa aula e também nas nossas próximas aulas, beleza? Além disso, eu também vou trazer as principais características do Renascimento que são fundamentais para você compreender todo esse processo. E aí, essas características vocês deixem bem guardadinha no coração de vocês para vocês nunca mais esquecerem e não terem dúvidas sobre esse assunto. E aí, galera, é importante a gente ter em mente que o Renascimento ele não foi um movimento que atingiu apenas as artes, mas atingiu toda a sociedade num contexto geral. É muito provocado por conta das transformações ocorridas na produção de bens e serviços, nas transformações das cidades e dentre outras mudanças, como a ascensão da burguesia, o fortalecimento do comércio e por aí vai. Então, é importante sabermos que o Renascimento está ligado ao surgimento e crescimento da burguesia, das cidades e do próprio comércio. E aqui nós também podemos mencionar a criação da imprensa, que foi super importante para a divulgação do Renascimento. A imprensa ela foi criada por Gutenberg a partir da criação do chamada prensa de tipos móveis, que permitiu essa circulação dessas novas ideias. O que seria essa prensa de tipos móveis? Originalmente, para se fazer uma gravura, usava-se uma prensa para fazer pressão sobre uma placa com um texto ou uma imagem já ali existente, de maneira a transferi-la para um tecido ou um papel. A prensa de tipos móveis usava o mesmo princípio, só que ela foi aperfeiçoada por Gutenberg para a publicação de livros e folhetins, e aí foi possível ter, então, a criação da imprensa e que foi fundamental para disseminar as ideias renascentistas. E aí, nesse contexto, é possível falar que, de maneira geral, o Renascimento ele foi um movimento muito propagado pelas elites da época, principalmente a burguesia que estava consolidando e fortalecendo cada vez mais o seu poder e influência. Então, começou entre aqueles com mais condições, para só depois se expandir e influenciar a sociedade de uma maneira mais geral. Até porque o Renascimento ele foi possibilitado por conta da prática do mecenato. O que seria isso? Os mecenas eram aqueles que financiavam, patrocinavam os artistas para eles produzirem as obras de artes. E é aí que surgem vários artistas que são importantíssimos, como Michelangelo, Da Vinci. E em todo esse contexto, a Itália ela é considerada o berço desse renascimento cultural, desse renascimento artístico, muito por conta da sua burguesia já estar fortalecida, né, que investia e pagava esses artistas, né, para produzirem suas obras. Muito também por conta da sua localização próxima ao mar Mediterrâneo, que contribuiu com o contato com o Oriente, as trocas comerciais e também por conta de ser o local onde antes tinha Roma antiga, né? E aí a gente vai entender por que toda essa importância de Roma nesse contexto. Então a gente observa que foi na Itália que houve grande desenvolvimento intelectual e artístico durante esse período. Florença, na atual Itália, Gênova também são cidades super importantes, que foram um dos centros renascentistas, né? E aqui é importante também a gente fazer uma observação,
que, embora o Renascimento ele tenha fortes críticas aos posicionamentos da Igreja Católica, essa foi uma instituição que se manteve como uma das principais incentivadoras, né, no sentido de pagar, né, para os artistas para poder incentivar a produção artística. E aí a gente observa isso nas pinturas, nas esculturas, muitos presentes nas igrejas, né? O próprio teto da Capela Sistina, a Basílica de São André, na Itália. Então, assim, várias dessas obras estão presentes nas igrejas. Então, assim, agora tendo já comentado com vocês sobre esse contexto do Renascimento, agora vamos ter uma questão aqui central para vocês entenderem esse período. Por que renascimento? O que teve que renascer? O que renasceu nesse período? Então, se vocês conseguirem responder essa pergunta, já é meio caminho andado para vocês compreenderem melhor esse período. Então, o que precisou renascer nesse período, digamos assim, foi a influência da cultura greco-romana, já que durante a Idade Média essa cultura ficou, de certa forma, adormecida, já que os renascentistas eles viam a Idade Média como um período meio que obscuro, né? Então, por isso, eles precisavam renascer essa cultura greco-romana. E aí, não é um renascimento apenas nas artes, né? Como eu mencionei anteriormente, mas em toda a sociedade num contexto geral, já que ela influenciava a vida e o pensamento do período. E por que eles entendiam que se deveria voltar a essa cultura mais clássica? Porque era uma forma de reação contra a mentalidade teológica medieval. Então, a gente observa que isso trouxe mudanças nos âmbitos da cultura, da vida cotidiana, os padrões morais, os ideais étnicos e educacionais, enfim. Houve também a ruptura com a sociedade de ordens, que impedia as liberdades individuais, e também com a própria laicização, que seria isso, né? A influência e o controle por parte da igreja na vida como um todo. Então, houve a laicização política, econômica e cultural. E aí, na mentalidade renascentista, o ser humano ele passou a necessitar de uma formação que o conduzisse à racionalidade, ou seja, uma educação voltada para a formação do indivíduo socialmente ativo, livre de princípios medievais e religiosos, e uma educação pautada em diversos níveis de desenvolvimento físico, moral e social. Ou seja, só aqui eu já comecei a abordar alguma das características do Renascimento. Então, para ficar mais fácil para vocês compreenderem, eu vou aqui dizer quais são as características e explicá-las. E quais são elas? São o classicismo, o antropocentrismo, humanismo, racionalismo, naturalismo, individualismo, hedonismo e otimismo. Guardem no coraçãozinho de vocês essas principais características do Renascimento, que aí vocês nunca mais vão esquecer o que ocorreu nesse período e o que foi esse período. Então, bora começar pelo classicismo. O classicismo, como eu mencionei, né, essa ideia de retorno, né, da cultura clássica greco-romana, então vem dessa necessidade de resgatar essa cultura, as formas de pensar, a filosofia, a própria ciência, o pensamento científico, o estético, enfim, entendendo que é na antiguidade que havia toda a cultura a ser propagada para a humanidade. Então, aí, por isso, a necessidade de se negar esse passado recente, esse passado próximo, que foi o período medieval. O antropocentrismo, ele vem da ideia de que o ser humano, ele passa a ser colocado como centro do universo, da sua realidade, e aí isso valoriza o livre-arbítrio. Então, pense na ideia de que o ser humano, ele seria o protagonista da sua vida. Olha que coach essa ideia, né? Ele seria o responsável por tomar as decisões e guiar sua vida. E aí, o antropocentrismo, ele é a oposição ao teocentrismo, muito valorizado na Idade Média, onde Deus seria o centro de tudo.
E aqui é importante saber que os renascentistas, eles não estavam negando Deus. Eles não negavam a existência de Deus. Apenas eles davam ênfase à autonomia dos seres humanos enquanto seres racionais. Então, assim, eles entendiam que Deus estava num outro plano, que é o plano espiritual. Além também do fato do Renascimento eles criticarem o domínio e a influência que a Igreja Católica teve durante toda a Idade Média. Então, assim, se alguém chegar para você e falar que os renascentistas, eles negam Deus, eles são todos ateus, não, não é isso. Eles não estão negando a existência de Deus. Eles apenas são contrários às ideias medievais de que Deus seria o centro do universo e colocavam a perspectiva de antropocentrismo, beleza? Agora vamos entender a característica do humanismo. O humanismo ele preza a valorização do pensamento humano, as formas de pensar e de criar dos seres humanos. E aqui é importante dizer, isso não é a mesma coisa de antropocentrismo, que é a valorização do ser humano apenas enquanto ser humano. Aqui no humanismo é a valorização do pensamento e das criações humanas, o que o ser humano é capaz de criar. Então é todo esse movimento intelectual. A próxima característica é o racionalismo, e essa é a chave do Renascimento, né? Já que era super valorizado a busca pela razão, o conhecimento com base na razão, o uso da razão para explicar a realidade. E aí é por isso que temos o grande desenvolvimento da matemática, da astronomia, da física, enfim. Então aqui nós também vemos outra oposição ao pensamento medieval, onde antes Deus era a explicação para tudo. Aqui não, aqui nós temos o conhecimento, a nossa razão. A nossa razão nos leva a conhecer as diferentes realidades e diferentes fenômenos que ocorrem ao longo do tempo. A outra característica, que é o individualismo, se refere à valorização do eu, o entendimento de que somos indivíduos com características próprias. Eu sou única, você é único. Olha aí, ideia de coach mais uma vez. E assim é a forma de pensarmos que somos todos indivíduos únicos e que os indivíduos formam a sociedade. E é com base nesse individualismo que começou a ter as assinaturas nas obras de arte. Antes não existia isso, durante a Idade Média isso não existia, já que tudo é criação divina. Aqui não, aqui eu preciso me reafirmar enquanto indivíduo. Se eu criei essa obra, então eu tenho que deixar registrada que essa obra foi criação minha. Já o naturalismo, ele é a ênfase da natureza. E aí a gente pensa a natureza não apenas na questão da fauna e da flora. Sim, isso também é valorizado. Mas aqui também nós estamos falando da própria natureza humana. As esculturas, as pinturas, tudo isso expunha as partes íntimas. Isso era o entendimento do corpo humano como algo da própria natureza, como algo natural. Então, por isso, tinha essa questão do naturalismo, como uma forma de exaltar a natureza humana. A penúltima característica, que é o hedonismo, se refere à valorização do prazer. E aí, olha só, tenho em mente, aqui não se refere apenas aos prazeres sexuais, não. Aqui está falando aos prazeres de viver, o prazer da vida e de aproveitá-la ao máximo. E por fim, a nossa última característica, que é o otimismo, que demonstra o entusiasmo e a euforia com esse novo período, com a realidade moderna e a superação desse passado medieval, que seria então a saída das sombras para as luzes. O Renascimento traz de volta a luz para a sociedade, a luz ao mundo. E aí, galera, vocês tendo entendido essas 8 características fundamentais do Renascimento, vocês conseguem compreender melhor esse período. E mais uma vez, só para vocês deixarem bem guardadinho no coração de vocês quais são essas características: classicismo,
antropocentrismo, humanismo, racionalismo, naturalismo, individualismo, hedonismo e otimismo. E aí, galera, eu queria também aqui comentar com vocês que foi durante o Renascimento que nós tivemos essa construção desse estereótipo sobre a Idade Média, como sendo a Idade das Trevas ou a Idade das Sombras, já que para eles reafirmarem aquele momento presente como sendo o do renascer da cultura clássica e do progresso e da evolução da humanidade, eles negavam esse passado recente, então eles carregavam de preconceitos e estigmas. E é aí que precisamos tomar cuidado. Durante a Idade Média existia sim cultura e inovações, e agora, com o Renascimento, o foco é outro, a perspectiva muda de ângulo, deixa de ser Deus e principalmente a Igreja Católica, a influência da Igreja na vida da população, para agora ser a razão e o ser humano como o centro. E aí, outro cuidado também que devemos ter é que também não podemos pensar que o Renascimento foi apenas algo restrito à Europa. Aqui eu cito o historiador inglês Jack Good, que discorda disso. Para ele, essa versão de que somente o Renascimento italiano, somente o Renascimento europeu que impulsionou a modernidade, ele é fruto do olhar europeu sobre a Renascença, já que para ele os conhecimentos e as técnicas dos bizantinos, muçulmanos, judeus, indianos e chineses, por exemplo, foram muito importantes também para o florescer dessa modernidade. Então, para ele, a modernidade é fruto de um longo processo de trocas culturais de diferentes povos e tradição. E aí, como durante muito tempo a historiografia ela é feita com base nessa visão mais eurocêntrica, pensando o mundo ocidental, então é por isso que temos muito foco no Renascimento europeu. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham compreendido as principais características do Renascimento. E aí, com o Renascimento, nós temos essa valorização do ser humano e da valorização do conhecimento com base na razão. E nós vamos ver que o Renascimento ele foi importantíssimo para que acontecessem outras transformações nas sociedades que nós vamos ver nas próximas aulas, como, por exemplo, as próprias reformas religiosas, como a reforma protestante, e mesmo para o desenvolvimento científico e também para o iluminismo. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham entendido, tenham compreendido a aula de hoje. Nos vemos nas próximas videoaulas e é isso. Beijos e bons estudos!